Só para os visitantes, meu nome é Edivaldo, eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Glória a Deus. E para mim é uma honra estar recebendo vocês aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 42 e 3. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 12, versículos 42 e 43. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens do que a glória de Deus. Aleluia. Oremos em nome de Jesus, meu amado Pai, Senhor de toda a eternidade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos encontramos aqui nessa noite, Deus, para aprender da Tua Palavra e pedimos nessa noite, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja presente em nossas vidas, Pai, nos dando, Deus, a direção, nos iluminando, Senhor, nos abrindo o entendimento, meu Deus amado, do que o que nós tratarmos aqui nesta noite, Deus, seja algo divino, seja algo vindo dos céus para as nossas vidas, Pai. Assim nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus amados, eu intitulei a minha palavra nesta noite como as consequências das nossas decisões. Nós vivemos em um mundo que nós temos que tomar decisões todos os dias. E sendo no campo espiritual ou na vida secular, todas as vezes que nós tomamos decisões que elas não são certas, as consequências são as piores possíveis. Quando nós tomamos decisões acertadas, também tem as consequências que são boas. E as nossas decisões, elas não fazem parte, digamos assim, só da nossa vida. As nossas decisões, acertadas ou erradas, ela afeta várias pessoas. Se forem decisões certas, abençoaremos várias vidas. Se forem decisões erradas, várias vidas também sofrerão as consequências. Às vezes nós tomamos decisões precipitadas, aquela decisão que você não sabe o certo, o que vai fazer, mesmo assim você toma a decisão. Por um milagre que ela for acertada, amém. Se ela for errada, às vezes as consequências passam para os nossos filhos, nossos netos, e aí vai. Prova disso, eu queria lembrar só a vocês uma decisão tomada pelo servo de Deus, um homem chamado Davi. A Bíblia diz que um certo dia, enquanto os reis saíam para a guerra, ele resolveu ficar no palácio. Ele resolveu ficar no palácio. Vindo cometer um pecado de adultério, que vocês sabem, com a esposa de um homem, de um soldado chamado Urias. Essa decisão que Davi tomou, só lembrando a você uma coisa, que eu falo decisão, quando você vai tomar decisão, você pode tomar a decisão certa ou amém. Vocês são sábios. Então Davi toma a decisão, para ele, a decisão certa. Mas foi uma das piores decisões que ele já tomou na vida. Essa decisão que Davi tomou em cometer o ato de adultério com a esposa do seu soldado, ela afetou o seu reinado, ela afetou os seus filhos, seus netos, e muitos anos posteriores, ainda as consequências da decisão de Davi. E nós tomamos decisões dioturnamente. Uma decisão que normalmente se toma, o casamento, por exemplo. Nós gostamos de uma pessoa, nos apaixonamos, e às vezes nós achamos que amamos aquela pessoa. No fundo a gente não ama, nós só estamos vivendo um momento, uma paixão. E você acha que aquela pessoa é a pessoa perfeita para viver o resto da sua vida com aquela pessoa. E às vezes você se precipita e, sem consultar Deus, sem consultar amigos, sem consultar os pais, quem é jovem, e toma essa decisão. Às vezes, na maioria das vezes, errada. Antes disso, eu vou ter a oportunidade de contar. Eu tinha uma irmã, um nome lindo, chamado Lindalva. Essa menina era, quem conheceu ela, acho que os que estão aqui, é só eu mesmo. Era muito bonita. E ela, jovem ainda, com uns 14 anos, ela começou a namorar um rapaz.
e nós morávamos no interior. Vamos supor que aqui fosse a frente da nossa casa, o terreiro da nossa casa era extenso. Ele chegava assim às 6 e pouco, ele parava lá no terreiro, no aceiro. De lá ele falava, boa noite. O meu pai dizia, boa noite, se aproxime mais. Isso ele conhecia meu pai, e meu pai, lógico, éramos conhecidos. Ele, não, aqui mesmo, e lá mesmo ele ficava. Se meu pai ficasse de 6 horas às 7h30, ele ficava lá. Ele não se aproximava. Quando meus pais entravam para dentro, automaticamente a minha irmã saía. Aí ele se aproximava, eu ficava com ela. A minha mãe dizia, minha filha, esse homem não é um homem certo para você. E ela dizia, mãe, quem vai morar com ele é eu. Um dia, ele deu a minha irmã uma radiola de pilha. Não tinha energia onde nós morávamos, ele deu uma radiola a pilha, né? E ela usava essa radiola com aqueles discos da época, Genival Santos, Bartol Galende, etc. E a minha mãe, muitas vezes, eu via minha mãe chamar ela e dizer, minha filha, aquele homem não é o homem para você casar com ele. Ele, o homem, não se aproxime e tal. Ela botava a radiola no volume mais alto possível e junto com o som da radiola ela cantava. Para não ouvir o que minha mãe dizia. Ela foi morar com esse rapaz. Ela teve 4 filhos com ele. Nesse relacionamento, 4 filhos, muita peia também. Ela abandonou os filhos, ela foi embora para Fortaleza. E nunca mais, resumindo, ela se ajeitou na vida. Ela arranjou vários homens e nenhum deu certo. Aos 40 e poucos anos ela faleceu. Tem a ver com o que estou falando totalmente. Ela achou que era a decisão acertada que ele ia tomar. Ela achou que o conselho da minha mãe era uma coisa que para ela não tinha valor. Ela perdeu praticamente toda a sua vida e não conseguiu viver uma vida de prazer e de felicidade em momento nenhum, porque ela tomou a decisão errada. A decisão que ela tomou errada afetou a nossa família em partes e os filhos dela, porque muito jovem ela abandonou os filhos e foi embora. Os filhos foram criados por outras pessoas. E as consequências são as piores possíveis, né? Que um filho não é criado com os pais, vocês sabem. Então são muitas decisões que às vezes nós precisamos tomar e temos que consultar a Deus. E quando essas decisões que nós temos que tomar, elas são relacionadas em fazer a vontade de Deus. E aí, como é que fica o nosso coração nessa hora? Porque se você não sabe, todas as decisões que se tomam, junto com as decisões, tem renúncia de alguma coisa. E sendo relacionada à obra de Deus, para nós tomarmos decisões acertadas, nós vamos ter que renunciar a muitas coisas. Uma das coisas que nós temos que renunciar, o mundo, os prazeres do mundo, aquilo que o mundo nos oferece. Nós temos que tomar essas decisões em abandonar todo esse sistema mundano e passar a viver fazendo a vontade de Deus. Como assim, ó presbítero? Nós precisamos entender que quando nós vou crer que todos nós somos convertidos, nós entregamos a nossa vida para Deus tomar de conta, certo? E se Deus vai tomar de conta, nós temos que obedecer agora a voz de Deus. O que Ele disser que é certo, nós temos que fazer crendo que aquilo é certo, embora seja contra o meu querer, contra a minha vontade. Veja o texto que nós fizemos a leitura nessa noite. Eu queria que eu só repetisse vagarosamente o versículo 42. Contudo, muitas autoridades creram nele. Espera aí. O que está acontecendo? Jesus pega dali, vou pegar o capítulo 10 de João. Jesus vai contar que ele é o bom pastor e etc. No capítulo 11 ele vai contar a história, se não falha, memória de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Depois Jesus é obrigado a se ausentar por uma perseguição que está vindo sobre ele. No capítulo 12 Jesus está voltando de novo para Jerusalém. Ele vai participar de uma das festas que há em Jerusalém, que havia em Jerusalém durante o ano. Uma daquelas festas Jesus vai participar. Então esse dia Jesus está ministrando a palavra.
junto com as autoridades, junto com os sacerdotes, junto com aquelas pessoas, os escribas, os fariseus, os homens que considerados para a época entendidos na palavra de Deus. E o texto diz que muitos creram nele. Muitas pessoas do meio creram em Jesus ao ouvirem a sua mensagem. O versículo 3 diz que, versículo 43, pois preferiam a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, foi aquele crer que não externa. Sabe aquela pessoa que é crente, mas ela na rua e ela não dá a paz do Senhor, ela não se identifica como cristão. É aquela pessoa que acha que é crente e é do mundo ao mesmo tempo. Um pastor, não estou lembrado, que contava a história de um soldadinho para a guerra, e um ano depois ele tinha retornado e disse: graças a Deus que durante esse ano que eu estive lá ninguém descobriu que era crente. Não é uma coisa impossível. Eu ia para o Batente hoje com a Cristiane, e ali da Paqueta nós avistamos a cidade de Itatira, lá em cima, iluminada. Isso aí, Cristina. Toda vez que eu vejo isso aqui, eu me lembro de um trecho, uma passagem bíblica que Jesus disse que é impossível esconder uma cidade em cima de um monte. Que assim é o cristão, irmão. O cristão que teve um encontro verdadeiro com Cristo, ele é uma cidade em cima de um monte. Não tem como você olhar para essa pessoa e não ver os traços de Cristo na vida dela. Por quê? Porque ele não vive mais a vida, digamos assim, anterior, camuflada no mundo. Agora ele vive uma nova vida diferente do mundo. Então, quem olha para essa pessoa, vê logo o brilho de Cristo na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela tomou a decisão certa. E ela vive motivada por a decisão certa que ela tomou. Nesses dias em que nós estamos vivendo, eu diria que somos, não sei se eu vou ofender alguém, mas me perdoe se eu ofender, somos os piores crentes da história da época, porque nós temos todo o recurso do mundo. Na adoração, nós somos decadentes. Na adoração, nós somos misericórdia de Deus. Temos que melhorar muito para ficar ruim. Por quê? Porque ultimamente há uma mistura muito grande do cristianismo com o mundo. O próprio Jesus disse: não nos amoldeis ao mundo, ou seja, ao sistema do mundo. Mas a igreja do século XXI, ela é muito parecida com o mundo. Somos nós do século XXI, meus amados. E nós precisamos parar e pensar se essa decisão que nós estamos tomando em viver desse jeito é a decisão acertada. Quantas vezes nós saímos para outros municípios ou para outro estado? Qual foi o dia que nós saímos para outro município e lá nós saímos pensando assim: vou procurar um cristão lá e junto a ele fazer oração e abençoar aquela cidade, abençoar aquela congregação? A maioria das vezes que nós saímos, primeiro, nós só saímos se tiver roupa nova. Outra coisa, nós saímos e às vezes lá nós ficamos acomodados em um canto, estacionado. Se alguém nos procurar e falar, der a mão, amém. Se não der, daquele canto nós retornamos. Por que eu estou falando isso dessa igreja do século XXI? Porque parece que ela é uma igreja que ela não consegue se relacionar. Ela não consegue ter uma vida de relacionamento uns com os outros. E se nós estamos tendo essa dificuldade uns com os outros, imagine com Deus. Imagine com Deus. Como é que está a nossa vida? Tem muitos versículos bíblicos, irmão, que ele é versículo de para-choque. Ele é versículo que você manda fazer e prega no vidro do carro. Tipo, por exemplo, assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece.
Às vezes nós citamos os versículos e nem sabemos por que é que aquele versículo foi escrito. Abre em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Capítulo 11, versículo 22 a 23. Tem o microfone, pode. Leu 22. São hebreus? Não, 23. São servos de Cristo? Isso é 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 11. Prossegue. Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalhos. Muito mais em prisões. Verdade. Em chicotadas sem medida. Em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. E até o 27. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Glória a Deus. Agora leia Filipenses capítulo 4 e versículo 12. Quem está falando essas coisas, irmão, é o apóstolo Paulo. Isso é verdadeiro. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sem passar necessidade e sem também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas. É o 13, né? Naquele que me fortalece. O versículo eu sei até muito e até pouco. Ele faz tipo um dossiê, irmão, do seu sofrimento. Ele diz que passou muitas vezes em perigo no mar, foi no despenhadeiro por um dia e uma noite, e vai dizendo. Aí, quando chega no capítulo de Filipenses 4 e 13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer: posso todas as coisas que me fortalece? Quem podia dizer isso era ele. Ele sabia o que estava dizendo. Ele está dizendo assim: todas estas coisas eu suportei porque tinha um Deus que me fortalecia. O cristão que nunca passou uma prova, que nunca passou dificuldade, ele não pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele nunca passou uma prova. Na primeira prova, se é que ela veio, ele já murmurou. Aí ele não pode dizer: posso todas as coisas que me fortalece. Quem pode é aquele que passou a prova sem murmuração, crendo na providência de Deus, crendo que Deus era o seu socorro, crendo que Deus ia prover aquilo que estava necessitando. No final, ele venceu a provação e disse: posso todas essas coisas, porque Deus me fortalece. É isso aqui, meus amados. E nós precisamos ver e entender que essa igreja desse século 21, ela vai passar por dificuldades. Ela vai passar por grandes abalos. Vai chegar um dia que nós vamos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ela será sacudida, irmão. Deus não vai tolerar, digamos assim, esse comportamento. Quando eu falo essa igreja, talvez vocês tenham pensado que estou falando da Bela Vista. Não, estou falando da igreja em geral. Deus não vai tolerar esse comportamento por muito tempo, não, meus amados. Pode ter certeza disso. Nós fazemos escolha constantemente e nós achamos que aquilo que estamos fazendo é a escolha melhor do mundo. Nós observamos o escritor de Provérbios 14, 12, ele diz que há muitos caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas no final é caminho de morte. Você talvez pense que é uma estrada. Não, irmãos. É uma maneira de vida. Talvez você escolheu para viver.
achando que aquilo é melhor possível. Talvez você tenha escolhido a viver uma vida entre o seu casamento e o adultério. Talvez você tenha escolhido viver uma vida entre a honestidade e a desonestidade. É como uma pessoa que está na igreja, mas desfruta das coisas do mundo, e você acha que esse caminho é perfeito, que você está obtendo lucro, você está levando vantagem, mas no final desse caminho, a Bíblia diz que é um caminho que vai levar à morte. E é necessário urgentemente nós pararmos e analisarmos se você está vivendo essa situação, compreender se isso vai lhe trazer algum proveito espiritual, porque na vida material pode até ser que você leve alguma vantagem, mas para Deus não vai levar vantagem. Glória a Deus. Porque qual é o problema da igreja do século XXI? É ela fazer de 10 coisas, ela fazer 2, 3 e achar que está bem demais, que está indo muito bem. E isso não é algo, digamos assim, que agrada a Deus. Eu lembro de uma vez, lendo um texto bíblico, eu vendo que Jacó, ao se separar do seu irmão Esaú, ele vai para, não sei se vou lembrar se é Padã, para casa do tio, né, o Labão. E nesse caminho ele pernoita em um canto, em um determinado lugar, e ele tem uma visão, onde ele vê como fosse uma escada que dava acesso ao céu e que os anjos transitavam por ela. Quando ele desperta, ele diz: Deus estava nesse lugar, né? Eu não sabia. E ali ele ergue uma pedra e parece que ele coloca óleo, né? E ali faz um voto com Deus. Ele diz: Senhor, se tu me abençoares nessa minha trajetória, que eu vá e volte para a minha terra, sem, digamos assim, sem sofrer nenhum dano, eu te darei o dízimo de tudo que eu ganhar. A Bíblia diz, irmão, que ele chega na casa do seu tio Labão, ele trabalha 7 anos pela sua, a filha de Labão. Ele é enganado. Ele trabalha mais 7 anos pela filha que ele queria, né? E trabalha mais alguns anos para Labão. Depois de ter casado com as 2 filhas de Labão, ele trabalha alguns anos para Labão. Durante esse tempo, se você observar, Jacó, ele teve um encontro com Deus naquele dia e ele mudou as atitudes, irmãos. Ele tinha ido para morar com o seu tio porque ele tinha enganado o irmão. Ele tinha roubado a bênção do irmão, que o pai ia abençoar o irmão, o Esaú, e ele se antecipou ao irmão e foi abençoar no lugar do irmão. Mas a partir do dia em que Jacó ele tem essa visão, ele muda. A Bíblia vai dizer, irmão, quando Jacó está se despedindo há 20 e tantos anos depois do seu tio Labão, ele vai dizer: olha, eu trabalhei para ti com honestidade, eu nunca deixei das ovelhas do teu rebanho que roubaram, os que os animais comiam, eu nunca levei um animal destruído para te dizer, está aqui que o urso pegou. Não. Se ele pegasse, eu pegava um dos que era meu e te dava. Eu fui fiel, honesto contigo. O que houve na vida desse homem para que ele tomasse essa decisão acertada? Um encontro, irmão, que ele teve com Deus, que mudou a sua vida. Passado isso, no retorno para a sua terra, ele vê um homem e ele supõe que esse homem é um homem abençoador, é um anjo de Deus. E a Bíblia vai falar que ele tem um pega com esse homem para que esse homem abençoe a sua vida. É porque ele encontrou, aleluia, o Deus da providência. É porque agora o Jacó, que trazia o nome de enganador, o Jacó agora é uma outra pessoa. Porque ele teve um encontro real com Deus e ele não quer mais viver aquela vida. Aleluia. Prova disso é que o próprio Deus
vai dizer várias vezes: volta para a tua terra, porque eu sou contigo, não deixarei nenhum dano acontecer contigo, por causa do voto que tu me fez naquele dia. E ele, com certeza, ele está cumprindo com a sua palavra, que Deus está agindo na vida dele. Chega um dia em que Deus muda o nome desse homem. Se Jacó seria usurpador, enganador, Deus agora muda o nome dele para Israel, que vai ser, de Israel será uma grande nação. Essas coisas aconteceram porque ele tomou a decisão acertada. Ele teve que tomar a decisão acertada na sua vida. E outras vezes que nós vamos encontrar Jacó, ele está sendo um homem que está lutando para ser fiel a Deus. A minha questão nesses últimos dias é saber se nós estamos vivendo com o nosso sistema de vida uma vida que está agradando a Deus. Eu fiquei assustado, muito assustado. Eu estava com o Raio, foi anteontem, e hoje estive com o Daniel. Eu tive a felicidade de ler um texto fantástico que tem no livro de Apocalipse, capítulo 2. E eu queria que você desse comigo. É assustador. Glória a Deus, aleluia. Mas não podemos esquecer também que nessa noite foi feita uma leitura no livro de Tiago, né? E o texto dizia que quem quiser ser amigo do mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus. Apocalipse capítulo 2, Vitor Souza. Eu queria que você prestasse bem atenção, irmãos, nisso aqui, porque é interessante. E ao término dessa leitura, eu estarei encerrando. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Vamos entender aqui uma coisa. Aqui é uma visão que o apóstolo João está tendo. Essa pessoa que fala é Jesus Cristo, e ele está dizendo para o apóstolo João: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. amém, pessoas. Nós vamos traçar um versículo mais na frente. Versículo 6. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tá bom. Essa igreja não é a igreja de Éfeso. Pela leitura que foi feita, é a igreja perfeita, né? Ela combate o pecado, ela é preocupada com a pregação do Evangelho. Até aquilo que Jesus aborrece no versículo 6, a igreja também aborrece. Olhando para a igreja, ela é a igreja, digamos assim, essa igreja que é a igreja modelo. Porque ela é preocupada com a pregação do Evangelho, zelosa. Mas tem uma coisa nessa igreja que pode levar ela à falência. Vamos ver o versículo 4 de Souza. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às boas obras que praticavas no princípio. Aleluia, Deus. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Olha o que Jesus está dizendo. Tenho, porém, contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor.
e corre um sério risco se não se arrepender, numa expressão bem popular, de eu te varrer do mapa. No capítulo 2, no capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 2, lê também, capítulo 11 de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Seu 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que é em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, mas assim, para ver se fica fácil o entendimento dos irmãos, eu entreguei você para Jesus Cristo como uma noiva. Versículo 2. Como uma noiva. No versículo 3 ele vai dizer assim: eu tenho, porém, medo que assim como Eva foi ludibriada pela serpente no jardim, que você caia na mesma armadilha. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Eu te entreguei para Jesus Cristo como uma noiva. Qual é a imagem que nós temos de uma noiva? Que ela é... Vou falar na noiva no sentido original mesmo. Que ela é uma mulher pura, que se guardou para o seu marido. E que só quem vai conhecer o corpo dela é ele, o marido. Certo? Ela é uma mulher que não precisa mostrar o corpo, porque ela está deixando esse momento para o dia em que ela tiver o seu casamento, e essas particularidades pertencem ao seu esposo. Antes de eu concluir, eu queria falar um pouco da igreja do século XXI. Irmãos, se aqui entre nós tem uma pessoa que está vivendo isso que eu vou falar agora, eu não vou lhe pedir perdão. Eu ia pedir perdão, mas não vou pedir perdão. Olha, tem muitos relacionamentos de namorados e de noivos, que o noivo conhece o corpo da sua noiva, detalhe por detalhe. Às vezes eles só não consumaram o ato, mas até os sinais que tem íntimo só dela ele já viu. Se você está vivendo esse relacionamento, eu vou dizer uma coisa debaixo do sangue de Jesus: cuidado para você não ser varrido do mar. Deus não vai tolerar esse tipo de comportamento, nós como cristãos. Pode ter certeza disso. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: eu te entreguei a Cristo como uma noiva, uma perfeita noiva. E o texto de Apocalipse do capítulo 2, essa igreja de Éfeso, ela, entre aspas, ela tinha tudo para ser a igreja perfeita, para ser a igreja modelo, mas ela tinha uma coisa contra ela: ela tinha se extraviado, ela tinha abandonado o amor de marido, ela tinha abandonado o amor de noivo que antes ela tinha. Ela tem um conselho para ela: volta, uma chance que Deus dá, volta e te arrepende, terás de volta. Mas se caso contrário, não voltar ao procedimento correto, eu te varrerei, te tirarei. Lê o versículo 3 de Souza. Versículo 5, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas do princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti
e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Não, amém. Então é isso aqui, meus irmãos. O que eu estou querendo falar para vocês nessa noite? É que nós temos toda a oportunidade de adorarmos a Deus, de compreendermos a Deus, de ter a palavra de Deus, de ser zeloso com a palavra de Deus. Aleluia. E se estas coisas nós estamos desperdiçando, é um perigo para as nossas vidas. É um perigo para as nossas vidas. Porque nós estamos lidando com Deus. Toda a perfeição está sobre Ele. Toda a santidade está sobre Ele. E eu volto a repetir. Então Deus não vai nos tolerarmos se por acaso estivermos vivendo essa vida. Precisamos parar e pensar de que forma estamos vivendo a nossa vida espiritual. Está na igreja todos os dias. Não é símbolo, não é sinal de que você foi achado, encontrado por Cristo. Nós precisamos viver uma vida voltada para Cristo, mas de uma forma que agrade a Ele. Nós não fomos chamados por Deus para viver uma vida de qualquer jeito, não. Quando, se fosse viver de qualquer jeito, Deus nem te chamado teria. Nós fomos chamados por Deus para viver uma vida diferente do mundo. Diferente do sistema do mundo. Foi para isso que eu e você fomos chamados. Se constitui a igreja de Cristo, uma igreja que não se contamina com o mundo. E a Bíblia deixa muito claro isso. Parar e refletir, tomar a decisão correta. Irmão, e pode, depois de ter tomado a decisão errada, tem jeito? Tem. O texto diz, volta e te arrepende. Os filhos de Jacó, quando um dia eles no regresso para a sua terra, uma das irmãs, não, a única irmã que eles tinham, chamada Diná, ela foi violentada pelo cidadão, parece Siquém, da cidade de Siquém, ou a Siquém, e depois ele resolve levar ela como esposa. Passam-se uns dias, Levi e o outro irmão vai na cidade, mata pega então o marido da sua irmã, saqueia, mata toda a cidade, e os outros irmãos saqueiam a cidade. Quando Jacó sabe dessas coisas, Jacó, tipo assim, lança uma maldição sobre Levi. Passados os anos, o Levi, o homem que tem o nome Levi, ele morre. Só que a tribo que carregava o nome de Levi, ela vai em frente. E sobre eles está como fosse a maldição do seu pai. Quando o servo de Deus, o Moisés, sobe o monte para conversar com Deus, que ele passa lá 40 dias, quando ele volta, todo mundo tem feito um bezerro de ouro e estão adorando, né? E ele pergunta, quem não se contaminou com esse povo rebelde, idólatra? A tribo de Levi. É isso aqui. Automaticamente, a partir daquele dia, a bênção de Deus recai sobre eles, irmão.